Por favor, me ajudem. Pelo amor de Deus. Estou preso. Façam alguma coisa. Não tenho mais forças, estou muito fraco. Maria da Glória deu um grito e agarrou-se a Humberto, apavorada. Eu vi Jorge. Por Deus. Eu vi. Que horror. Ele vai morrer. Ele estava morto. Lucila alisou a cabeça de Inês com carinho e disse: Não tenha medo. Pense em Deus com firmeza, a ajuda virá. Nós estamos com você. Inês suspirou fundo e pareceu adormecida. Lucila cercou-se de Maria da Glória. Calma, filha. Não tenha medo. Conte o que viu. Jorge. Mas acho que estava morto. Pálido e tonto. Acha que ele está morto. Foi alucinação, tornou Humberto, conciliador. Você estava pensando nele, preocupada, e teve uma alucinação. Não. Era ele. Eu vi. Ao lado de Inês. Ele falava, ela repetia. Ele morreu e veio avisar. Não creio. Acalme-se, minha filha. Todos olhavam aflitos. Lucila, serena, limitou-se a explicar. Jorginho está vivo. Apenas dorme sob efeito de drogas no hospital. Seu espírito veio até nós em busca de ajuda. Não viram como ele parecia embriagado? Se ele está vivo, como pode ter vindo aqui falar por Inês? É difícil acreditar. Tornou Geraldo, assustado. Mas foi o que aconteceu. Maria da Glória viu perfeitamente. Não sabiam que todos somos espíritos e que gozamos das mesmas faculdades. Que podemos nos desligar do corpo e comunicar-nos com as pessoas. Como pode ser? É incrível, comentou Geraldo admirado. Por quê? Insistiu Lucila com calma. Nunca ouviram contar casos de comunicação entre vivos? É comum, quando desejamos ardentemente nos comunicar com alguém e somos impedidos pelos meios normais, apelarmos para o sono, nos projetando em espírito ao local desejado. Muitas pessoas, antes de morrer, visitam seus entes queridos distante. Jorge encontra-se no sanatório com o corpo preso sob o efeito dos calmantes violentos que lhe ministraram. Embora seu espírito se encontre na semi-inconsciência provocada pelas drogas, tal é a força de seu desejo que projetou-se até nós em busca de auxílio. Somos seus amigos e ele sabe que o estimamos. É natural que nos procure. Não vai morrer? Inquiriu Maria da Glória com voz angustiada. Certamente não. Quer nossa ajuda? Vamos fazer o que nos for possível. Vamos agora orar. Agradeçamos a Deus nos ter assistido, e hoje mesmo à noite nos reuniremos para o socorro. Que Jesus nos abençoe. Inês acordou com fundo suspiro. Então, minha filha? Perguntou Lucila. Você esteve lá? Sim. Nosso Jorge encontra-se manietado por alguns verdugos. Pude observar que eles o têm sob hipnose em tristes condições. Sentindo seu sofrimento, orei fervorosamente e ele conseguiu ver-me. E por alguns instantes ligou-se a mim, percebendo vagamente nossas preces. Então, rogou socorro. Mas seus algozes, embora não me pudesse ver, o retiveram, recolocando na mesma situação. Você viu o chefe? Sim. Cola-se a ele com energia e está disposto a tudo. Entretanto, nosso querido André, bem como Carolina disseram-me que vão ajudar. Para nos reunirmos esta noite, convocando Aurora e todos nós. Eles estavam pasmos. Inês falava com voz firme e eles jamais tinham pensado que aquela criaturinha doce e delicada guardasse tanto conhecimento no trato com os espíritos. Muito bem, filha. Assim será feito. Dona Lucila, tornou Humberto, admirado. Inês visita e confabula com os espíritos. Lucila sorriu.
Está admirado. Desde a mais tenra idade Inês demonstrou grande sensibilidade. É médium, como sabem. Além deles falarem pela sua boca, ela desdobra-se do corpo e mantém com eles atividades de auxílio. Essa é uma tarefa árdua, nem sempre agradável pelos sofrimentos que provoca, mas que Inês procura desempenhar com amor e dedicação. Minha mãe ajuda. Ela consegue vê-la. Desta vez foi Inês quem respondeu. Carolina é uma amiga que estamos, minha mãe e eu, unidas por laços profundos de vidas passadas. Ela sempre tem estado conosco, você quer saber, seu espírito reveste-se de intensa luz. Soube conquistar, pelo amor e pela renúncia pelo perdão e pela fé, o seu lugar no mundo espiritual. Fale-me sobre ela, pediu Geraldo com os olhos brilhantes de emoção. Não sei se sabe, mas Carolina, quando na Terra, depois que ficou sem você, sofreu muito e abraçou o consolo da doutrina espírita. Confortada e inspirada por André, um espírito que se disse seu amigo e protetor, ela compreendeu que a única forma de aliviar seus sofrimentos seria socorrer as criaturas necessitadas. Daí, retirou-se da vida social e dedicou intensamente a assistir os órfãos, e tomou sob seus cuidados várias crianças que encaminhou e conduziu na vida, custeando os estudos e apoiando. Quando morreu, pude ver quantos filhos ela criara anonimamente, discretamente, que amavam e choravam por ela. Eu a queria muito, pela sua delicadeza de espírito, pelo seu jeito particular de me dar atenção e mostrar seu carinho. No dia mesmo do seu enterro, já na câmara ardente, eu chorava abraçada à minha mãe quando a vi, em pé, apoiada por um homem relativamente moço e simpático. Apesar de um pouco pálida, fez-me sinal para não chorar, atirou-me um beijo com a mão, acenou de novo e afastou-se com ele. Desde esse dia, não mais chorei. Não tenho medo da morte. Sei que ela não passa de uma mudança. Os três estavam pensativos. Humberto tornou. E possível um espírito estar consciente no próprio velório? Claro. Carolina era muito desprendida do mundo terreno, embora zelosa de seus deveres domésticos, humanos e sociais. A única coisa que ainda retinha era a esperança de encontrar Geraldo. Mas naquela hora, talvez isso até tenha contribuído para o desligamento. Esgotadas as oportunidades terrenas, lá do outro mundo ela poderia localizá-lo melhor. Que mais soube dela? Inquiriu Geraldo com emoção. Que integrou-se no trabalho de assistência aos sofredores da terra, e muito tem trabalhado para aliviá-los. Espírito trabalha. Estranhou Maria da Glória. Claro. Por acaso algo ocioso existe no universo? O trabalho é força da vida que movimenta o progresso. Por certo que os espíritos trabalham ativamente. Águas paradas apodrecem. Eles estavam admirados. Para eles os espíritos eram seres voláteis, extraterrenos, algo impreciso, etéreo. Trabalhar era uma ocupação muito concreta, a qual jamais tinham acreditado que lhes fosse possível. Lucila concluiu. Hoje à noite, pelas 8 horas, vamos nos reunir. Cuidemos de nos preparar convenientemente para isso. Alimentos leves, nada de álcool e, se possível, pensamentos harmoniosos. Geraldo estava calado. Uma tristeza profunda brotava ali no peito, e ele não tinha vontade de falar. Despediu-se pensativo e foi para casa, enquanto Humberto acompanhava Maria da Glória. Durante o trajeto, o moço pensava. Tudo quanto Lucila dissera o perturbara. A vingança era um direito que lhe cabia. Como esquecer, deixar de lado a calúnia, a injustiça, a dor, os anos de solidão e, principalmente, o sofrimento de Carolina? Ele não conseguia perdoar. Melhor seria ter ignorado tudo. Estava revoltado. Já que não tinha o direito de fazer justiça, por que então Deus permitira que ele viesse saber a verdade?
Não seria melhor ter permanecido em sua vida pobre mas tranquila, sem que a tempestade desabasse sobre sua cabeça? Teve ímpetos de abandonar tudo e regressar ao velho lar. Mas lembrou-se dos seus inimigos, da ambição do tio, das torpezas do Dr. Olavo, e sentiu-se alegre por ter-lhes transtornado os planos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sua cabeça escaldava e sentia-se deprimido. Chegando em casa, fechou-se no quarto e afundou-se em uma poltrona, meditando. Pensamentos tristes, depressivos. Não ouviu quando Antônio bateu à porta. Não obtendo resposta, o velho enfiou a cabeça e tornou. Geraldo, Maria Luísa está aí, quer vê-lo. O moço fez um gesto contrariado. Não quero ver ninguém. Quero ficar só. Antônio olhou admirado. Geraldo sempre estava bem-humorado, a presença da moça era recebida com prazer. É que ela sabe que você está e não sei o que dizer. Pois eu quero estar só. Não tenho vontade de ver ninguém. O velho saiu preocupado, e momentos depois a figura da moça apareceu na soleira. Entrou em silêncio, puxou pequena banqueta e sentou-se ao lado do moço, fixando-lhe o rosto contraído. Depois, sem dizer nada, tomou-lhe a mão e apertou com força. Geraldo estava em crise. A moça fitou-lhe os olhos tristes e compreendeu. Sem dizer nada, ficou ali, segurando-lhe a mão, como uma criança, olhando com carinho. Geraldo não resistiu. Lágrimas rolaram-lhe pelas faces e ele deixou-as cair livremente. Impressionada, a moça levantou-se e, aconchegando sua cabeça em seu peito, alisou-lhe os cabelos com suavidade. Geraldo, não fique triste. Não posso vê-lo assim. É muito penoso. Ele, voz embargada, não conseguia falar. Todas suas lutas infantis para vencer a solidão, seu drama emocional, ressurgiram multiplicadas sem que ele pudesse conter. Silenciosamente, as lágrimas continuavam a rolar-lhe pelas faces. Sem saber o que fazer, a moça apertou de encontro ao peito, beijando-lhe os cabelos revoltos, e de repente o moço levantou-se, abraçou-a forte e a beijou nas faces. Sem premeditar, Geraldo começou a beijar-lhe emocionado, no rosto, nos lábios, beijos sôfregos, sofridos, mas profundos, aqueles entregaram-se sem pensar em mais nada, descobrindo as próprias emoções. Geraldo, tornou a moça com voz fraca. O que está acontecendo? Não sei, respondeu ele com voz rouca. Nunca senti isso antes. Ele estava atordoado. Apertou-a nos braços e procurou-lhe os lábios avidamente. E os dois entregaram-se às emoções, sem controle nem pensamentos que não fossem viver o momento, esquecendo-se de tudo mais. Quando tudo serenou, Geraldo sentiu-se relaxado e feliz. Suas mágoas tinham passado. Abraçado a Maria Luísa, ainda na cama, adormeceu. A moça, entretanto, sentia-se perturbada. O que fizera? Por que deixara que tudo aquilo acontecesse? Se não amava Geraldo, por que se entregara a ele? Por que deixara se arrastar daquela forma por sensações nunca experimentadas e chegar àquele ponto? Geraldo não a amava, o que resultaria disso? Fitou-lhe o rosto adormecido. Não podia culpá-lo, pensou. Ele sempre a respeitara. Ela por vezes o provocava apenas para vê-lo reagir, porque jamais o vira ou soubera que ele tinha tido uma mulher. Mas era apenas curiosidade, nada mais. Prezava sua amizade. O que faria agora? Não se preocupava com o próprio destino. O homem que amava de verdade estava perdido. Nada mais lhe importava, mas e a amizade de Geraldo? Como conservá-la depois disso? Envergonhada, apartou-se dele e compôs a roupa. Seu rosto queimava. Foi ao lavatório e molhou as faces com água fria.
Precisava sair dali antes que Geraldo acordasse. Silenciosamente, ajeitou a aparência e saiu, sem que o moço despertasse. 2 horas depois, Geraldo despertou com Antônio chamando-o para comer. Ainda sonolento, o moço procurou o aconchego morno de Maria Luísa, mas seus braços estavam vazios. Teria sonhado. Por vezes tinha sonhos amorosos, com mulheres cujo rosto não conseguia recordar. Mas agora, via Maria Luísa. Sentia ainda o gosto de seus beijos, a maciez de sua pele delicada. Abriu os olhos e percorreu o quarto, procurando. Estava só. Teria sido verdade? Por um instante recordou o que acontecera e sentiu uma onda de calor invadir-lhe o peito. O que fizera? Estava em crise, era verdade, mas devia ter se controlado. Sempre lograva controlar-se, e nunca se lembrava de haver perdido a cabeça dessa forma. Passou as mãos pelos cabelos, sem saber o que fazer. Maria Luísa era moça honesta. Jamais tivera outra experiência. E ele pusera tudo a perder. Não amava. Não pretendia casar-se jamais. Por que fora colocá-la em tão desagradável situação? Sentiu-se envergonhado. O que pensariam dele os amigos, Dona Aurora? Sentiu-se arrasado, já tinha problemas de sobra, e ainda arranjara outros. Maria Luísa certamente o estaria odiando. Não sabia o que fazer. Tinha vergonha de pedir conselhos a Dona Lucila. À noite, não iria à casa dela para a sessão. Quando Humberto chegou, cansado, mal trocou palavra com ele. O moço tomou um banho e um lanche rápido, convidando Geraldo ao encontro da noite. Não vou. Por quê? Perguntou Humberto, admirado. Geraldo era sempre o primeiro a comparecer às sessões, na esperança de saber algo sobre Carolina. Não estou disposto. Vá você. Dona Lucila pediu-nos para não faltar. Jorge precisa de nossas preces. Eu não faço falta. Nem sequer sei rezar. Não importa. Vejo que você não está muito bem. Deve ir. Quando não estamos bem é que devemos procurar a ajuda dos espíritos. Eles podem nos dar forças para vencer nossas dificuldades. Depois, é certo que Carolina estará presente. Ela marcou a reunião. Você recusaria este encontro? Geraldo cedeu. Carolina devia estar envergonhada dele. Mas era mãe, e talvez o pudesse orientar. Talvez Maria Luísa comparecesse e ele pudesse conversar com ela para tentar explicar-lhe o quanto estava envergonhado. Mas a moça não compareceu à reunião, que teve início na hora combinada. Além deles, Maria da Glória, Lucila, Inês e Aurora. Geraldo não ousava fixar-lhe o rosto. Lucila iniciou a reunião pronunciando o sentir da prece, onde pedia por todos os espíritos sofredores e vingativos. Solicitando a presença dos amigos espirituais, pediu em favor de Jorge, e as pessoas presentes que orassem guardando o silêncio. De repente, Aurora começou a inquietar-se, sua respiração tornou-se acelerada, difícil. Lucila levantou-se, colocando a mão sobre sua cabeça em silêncio. Aurora agitou-se e com voz grossa, um tanto sufocada, começou a falar. Por favor. Ajudem-me, estou perdido. Tenham pena de mim. Sou um infeliz. Um perverso que a morte não conseguiu acalmar. Acalme-se, tornou Lucila com voz serena. Estamos aqui para ajudar, desejamos vê-lo em paz. Não podem. Ninguém pode. Sabem de quem é a culpa? Minha, só minha. Fui eu que não pude vencer o monstro do ciúme e destruí tudo. Tudo. Nunca mais a verei. Sou um reles assassino. Um pobre coitado, sem perdão nem paz. O crime destruiu minha vida. Não mereço a paz. Eu destruí tudo.
Soluções sacudiam o corpo de Aurora, e os presentes, emocionados, guardavam respeitoso silêncio. Geraldo sentia a reviver sua angústia, e não sabia se dava vazão ao desejo de fugir, com receio de descobrir o passado, ou se abraçava Aurora, penalizado. Lucila continuou. Todos erramos nesta vida. Mas o erro sempre deve servir como lição proveitosa. Se você errou, sofreu e arrependeu-se. Deus jamais fecha a porta aos que se arrependem. Sempre lhes dá a oportunidade de corrigir o erro e recomeçar. Quem dera que eu pudesse. Mas qual? A um assassino como eu não se pode perdoar. Lágrimas corriam pelas faces de Aurora. Há muitos anos sofro sem esperança. A morte não era o fim de tudo, o descanso, o nada. Triste descoberta. De que me vale agora? Só para saber o miserável que sou? Meu amigo, não seja tão severo consigo mesmo. Deus ouviu nossas preces, mandando até nós para que juntos iniciemos nova etapa de progresso e paz. Chama-me amigo, tornou o espírito com amargura. Entretanto, não sabe quem sou e o que fiz. Não estamos aqui para julgar ninguém. Não nos cabe esse direito, sentimos seu sofrimento e sabemos que podemos ajudar. Ninguém pode. Sou culpado. Ali está ele para pedir vingança. Ele, que eu matei. Socorro. Socorro. Por favor. É ela, Carolina, Carolina. Não quero que me veja assim. Não quero. O corpo de Aurora foi sacudido violentamente. Fundo suspiro escapou-se-lhe do peito. O silêncio se fez. Os presentes, comovidos, oravam sem saber o que dizer. Geraldo, calado, sem forças, sentia-se esgotado. As emoções daquele dia haviam-no abatido. Mas eis que Inês, com voz serena, começou a falar enquanto o suave aroma volatizava o ar. Geraldo pensou. O perfume de minha mãe. Queridos amigos, tornou ela com enérgica doçura, esta noite aumentou muito minha dívida de gratidão a vocês todos. Diante dos acontecimentos que nos envolveram no mundo, guardávamos o vivo propósito de ajudar aquele que, pressionado pela paixão, se deixara arrastar pelos caminhos difíceis do ódio e do ciúme. Dói-nos vê-lo qual duende infeliz, fugindo da nossa presença, atormentando-se, acusando-se quando nós queríamos estreitá-lo nos braços e dizer-lhe o quanto amamos. Na verdade, nossas vidas estão unidas há muito tempo e nosso relacionamento se perde na voragem dos séculos. Um dia, quando Deus permitir, voltarei para contar-lhes tudo. Meu filho, pensa na precariedade das condições humanas que todos ainda carregamos. Por agora, posso apenas dizer-lhe que os acontecimentos que nos infelicitaram na Terra estão vinculados a nossas dívidas passadas, quando cometemos erros dolorosos. Apesar de Euclides ter fugido mais uma vez do nosso encontro, hoje vencemos uma luta decisiva ao nosso progresso e harmonização dos nossos espíritos. Temos nas mãos a abençoada oportunidade de vencer. Estudem a doutrina espírita, onde encontrarão o consolo e a força para as lutas redentoras que ainda nos aguardam. Dediquemo-nos juntos ao socorro do próximo infeliz e carente. Que a caridade seja nosso lema e que saibamos desenvolver dentro de nós todas as virtudes da perfeição. Que a renúncia ao nosso egoísmo seja constante, e nossa ligação com Deus, permanente. Assim venceremos. Lembre-se que estaremos sempre juntos e que bondosos amigos espirituais nos guiam e orientam, sustentam e amparam. Trabalhemos juntos, Jesus estará conosco. Humberto querido, esperamos do seu coração o mesmo carinho de sempre em favor do nosso Jorge, e tanto Inés como Glorinha saberão envolvê-lo com carinho para que ele possa sair de uma vez do triste caminho em que se encontra. Tem sofrido muito. É um espírito que precisa reajustar-se reconstruindo muitas coisas. Queremos rogar aos corações presentes muito amor por ele,
que traz compromissos sérios com o trabalho mediúnico de socorro. Se bem conduzido e amparado, tem boa oportunidade de reajustar-se. Precisa, porém, de muito amor e dedicação. Pedimos também a você, Geraldo, que continue a zelar por ele. Agora devemos ir. Mas quero dizer, meu filho, que o amo muito e sinto-me feliz por vê-lo começar a compreender e aceitar. Tenho ainda um pedido a fazer-lhe. Cuida bem de Maria Luísa e não a abandone. Precisa muito de você. E quando sentir-se triste, ore, peça forças a Deus, e tudo mais lhe será dado. Deus lhe pague por tudo. Deverão reunir-se de novo daqui a 8 dias. A voz de Inês tornou-se fraca e, com um suspiro, ela abriu os olhos. Lucila murmurou sentida prece de agradecimento e encerrou a reunião. Quando a luz foi acesa, todos estavam calados e pensativos. As emoções mergulharam-nos em íntimos pensamentos. Aurora, comovida, envergonhada, recordava a presença sofredora de Euclides, compreendendo seus acerbos sofrimentos, já que os provara com a mesma intensidade. Por outro lado, a suspeita de que havia uma causa anterior onde ela fora vítima, se não isentava de culpa, pelo menos lhe atenuava os remorsos. Humberto, tocado nas fibras mais íntimas dos seus sentimentos, perguntava-se em que ponto e como estaria ligado àqueles acontecimentos, já que sentia que vivera com seus amigos aquele passado e o amor a Maria da Glória parecia-lhe um reencontro de espíritos muito programado. A vontade de ajudar Jorge, com quem simpatizava muito, tudo indicava compromisso anterior. Maria da Glória sentia intensa emoção, tinha ímpetos de abraçar o irmão infeliz, guiando para o bem e para o reequilíbrio. Geraldo estava mudado. Diante do que acontecera naquele dia, não teria coragem de julgar ninguém com severidade. Seu pai, que apesar de tudo sempre julgara um homem de bem, confessava-se assassino e depois de tantos anos ainda não encontrara paz. A mãe, que colocara no altar como uma santa, deixava perceber que também falhara algum dia em algum lugar. Meus Deus! Quando poderia conhecer a verdade? Quando poderia compreender os motivos de tantos sofrimentos e de tantas lutas? Enquanto Inês levantou-se para preparar um café, Lucila aproximou-se de Geraldo e, colocando a mão sobre seu braço, tornou com carinho. Vamos orar por eles. Nossos queridos amigos sofreram muito. Por certo ainda sofrem pelos erros passados. Às vezes, mesmo quando nossas vítimas conseguem perdoar-nos, esse perdão não apaga da nossa mente o erro, e não conseguimos esquecer. Somos muito severos com nós mesmos, quase sempre. Geraldo sobressaltou-se. Teria Lucila suspeitado algo? Ela continuou. Seu pai se sente culpado. Crê-se perseguido, e no entanto sabemos que há muito Carolina e Álvaro o perdoaram. Ele não consegue perdoar-se e esquecer para recomeçar. Inês convidou-os ao lanche na copa, e embora a palestra prosseguisse amena e agradável, pouco depois cada um retirou-se. Geraldo, naquela noite, não conseguiu pregar o olho. Era certo que Carolina devia saber do que acontecera entre ela e Maria Luísa. Os espíritos leem nossos pensamentos e ele não pôde pensar em outra coisa. Ela pedira-lhe para tomar conta da moça e não a abandonar. O certo seria oferecer-lhe o nome, depois do que houvera entre eles. Era um dever que lhe cabia. Maria Luísa era como se fosse uma irmã muito querida. Como pudera ser tão grosseiro? Afinal, não pretendia casar-se, e ela continuava a amar aquele patife que a trocara por outra. A moça sentia-se só. Órfã de pai e da mãe que, perturbada pelos próprios problemas, não conseguira transformar-se em seu apoio. Ele se propusera ser-lhe o amigo e confidente. Ela estimava-o muito. Contava-lhe seus segredos, e ele falava com ela de coisas que a ninguém conseguia contar. Seus gostos, seus sentimentos. Ele também a ferira e pretendia abandoná-la.
Carolina lera-lhe o desejo de ir-se embora para o mato. De fugir à responsabilidade de sua fraqueza. Pediu-lhe que não a abandonasse. Um desejo de sua mãe era a ordem, e ele sentia que era o caminho que o dever e sua consciência lhe apontavam. Começou a pensar em casar-se com ela. Daria seu nome, sua fortuna, seu apoio, sua amizade. Ela não ficaria só, e eles eram muito amigos. Poderiam continuar a ser. Assim, tudo seria resolvido. Carolina estaria feliz. Levantou-se excitado. À medida que pensava nisso, mais ideia lhe parecia como única solução. Mal conseguiu esperar. Era muito cedo para tentar falar com a moça. Esperou até às 9 horas com impaciência. Depois, telefonou-lhe. Ouvindo-lhe a voz do outro lado do fio, tornou com voz súplice. Maria Luísa, você está bem? Sim. Tornou ela um pouco embaraçada. Preciso vê-la com urgência. Precisamos conversar. Posso passar aí para darmos uma volta? Silêncio. Depois, ela concordou. Está bem. Eu espero. Não vou descer do carro. Por favor, fique na porta. Ficarei. Meia hora depois, Geraldo estava dentro do carro à porta da casa de Aurora. Maria Luísa saiu e sentou-se ao lado dele, cumprimentando-o com certo embaraço. Dando ordem ao motorista para levá-los a dar uma volta, o moço olhou a moça sem saber como começar. Ela sentara-se na outra ponta do assento e esperava silenciosa. Ele foi direto ao assunto. Maria Luísa, o que aconteceu ontem entre nós não foi premeditado. Juro que não tinha a intenção de envolvê-la daquela forma. A moça estava corada, apesar do moreno tom de sua pele. Eu sei. Acho que fui um tanto culpada. Nossa amizade, seu sofrimento, fizeram-me esquecer que você é um homem e eu uma mulher. Aconteceu, não foi de propósito. Pode ficar sossegado. Não vou contar a ninguém nem exigir nada. Só não quero perder sua amizade, que é muito importante para mim. Mas eu não posso esquecer. Devia ter me contido. Como você disse, aconteceu. Isso me magoa muito, porque eu jamais faria algo que pudesse prejudicá-la ou fazê-la sofrer. Eu me culpo exclusivamente de tudo e quero oferecer uma reparação. Quero que se case comigo. A moça olhou admirada. Você pensou bem no que está dizendo. Sei que não me ama e eu também não, apesar de sermos muito amigos. Casamento é um ato de amor. Sei como se sente. Quer reparar um erro. Isso seria cometer um erro maior. Cedo se cansaria de mim, e se um dia viesse a apaixonar-se de verdade por outra mulher? Não é bem assim. Pensei muito durante a noite toda. Não dormi, ontem foi para mim um dia especial. O espírito de meu pai esteve na sessão em casa de Dona Lucila, sofrido e perturbado. Minha mãe falou comigo e fez-me compreender muitas coisas. Pediu-me para ajudar Jorge e tomar conta de você. Eu, que poucas horas antes, arrastado pela emoção, a envolver em meu desvario em vez de a proteger. Minha consciência acusa-me sem parar. Depois, eu não pretendia me casar, não corro o risco de apaixonar-me por outra. Eu a quero muito bem. Comecei a pensar nas vantagens da nossa união. Você estaria sempre comigo, com sua amizade, e eu apoiaria sempre, como tenho feito, já que você sente-se só e sem ninguém. O seu amor não deu certo e você me disse que não vai mais gostar de ninguém. Seremos amigos, nos apoiaremos um ao outro e viveremos em paz. Não gostaria de viver a meu lado. Sabe que o estimo muito. Não vai se arrepender? Não. Tenho vivido sempre só. Está na hora de arranjar boa companhia. Está certo, tomou ela, nervosa. Podemos pensar em casar.
Geraldo a olhou e sorriu. E agora? O que fazemos? A moça riu sem poder conter-se e respondeu com naturalidade. Não sei. Acho que, primeiro, comunicar a Dona Lucila. Depois pensaremos no resto. Não entendo nada destas coisas. Como é que se casa? Temos primeiro que marcar a data, depois veremos. Não gosto de coisa complicada. O advogado não faz isso. Não é bem assim. Precisamos fazer as coisas de acordo com os costumes. Pode deixar que eu entendo disso. A moça tornou-se séria. Geraldo, não é obrigado a casar-se comigo por causa do que houve ontem. Podemos esquecer tudo e pronto. Ninguém ficará sabendo. Aconteceu e pronto. Foi um momento em que fraquejamos. Não é preciso casar-se comigo por isso. Maria Luísa, eu quero. Sabe que sou teimoso. Vou tomar conta de você e gosto de mandar. Não está com medo? Ela sacudiu a cabeça. Não, não estou. Também sou teimosa e de briga. Mandar em mim vai ser difícil. Quero ver isso. Geraldo estava aliviado. A tensão das últimas horas desaparecera. Verá, prometeu sério. Em seus olhos havia um brilho divertido. Casar-se. Jamais pensara nisso. Mas já que era preciso, ele o faria. Foram procurar Lucila, que, surpreendida, os recebeu com muita alegria. Apreciava Maria Luísa e acreditava sinceramente que poderia fazer Geraldo feliz. Comentou maliciosa. Bem que notei as atenções de Geraldo com você. Pensei que ainda as coisas fossem demorar a acontecer. Não, tornou Geraldo, meio sem jeito. De repente, achamos que seria bom nos casarmos e resolvemos. Quero que seja logo. Não gosto de coisas demoradas. Se fosse na minha terra, Maria Luísa ia para casa comigo agora, e quando o padre passasse na vila fazia o casamento. Ele não sabe como se casa na cidade, disse Maria Luísa, divertida. Aqui é bem diferente, esclareceu Inês com alegria. Você tem que meter-se em traje de gala e pedir aos pais de Maria Luísa permissão para casar-se com ela. Depois, com eles, acertar os detalhes da cerimônia. E se eles não concordarem? Perguntou ele, assustado. Nesse caso, nós fugiremos para sua casa no mato, pilhou a moça, contendo o riso. Geraldo não se conformava. Por que temos que fazer assim? Vou lá agora e falo com eles. Se concordarem, marcamos dia e a hora, chamamos o padre e pronto. Minha casa dá para nós dois. A situação não é tão simples assim, explicou Lucila com calma. Vocês pertencem a duas famílias tradicionais e da melhor sociedade. E isso tem seu preço. Como assim? Inquiriu Geraldo, admirado. Vou explicar. Você irá hoje à casa de Maria Luísa, falará com seus pais, e acredito que se sentirão honrados com o seu pedido. Depois, certamente eles oferecerão uma festa de noivado, onde você comprará os anéis e se tornará noivo de Maria Luísa, marcando o dia do casamento. Depois, enquanto ela providencia o enxoval, você prepara a sua casa para recebê-la e os papéis, porque o casamento deverá ser efetuado pelo juiz de paz. Se quiserem casar na igreja, devem providenciar também. No dia, haverá cerimônia e depois uma recepção. Depois, os noivos deverão viajar para a lua de mel. O que é isso? Perguntou Geraldo, sério. As três riram sonoramente ante a ingenuidade do moço. Lucila explicou com ar carinhoso. A viagem será sós para a efetivação da união. É aí que se poderão dizer casados. E como é a parte melhor e mais doce do casamento, é chamada de lua de mel. Geraldo riu, divertido. Logo tornou com seriedade.
não acham muito complicado? Porque não podemos resolver do meu jeito. Os pais de Maria Luísa não vão concordar. Socialmente, não seria elegante nem de bom tom. Pouco me importa a sociedade. Sabe o que penso dela? Ajuntou o moço. Você não há de querer magoar os pais de Maria Luísa, que não vão concordar em fazer como você quer. Afinal, você agora é um homem civilizado. Está bem. Já que a senhora acha, eu concordo. Afinal, depois de tudo quanto aprendi, não quero passar por selvagem. Estou um pouco angustiado em falar com Dona Aurora e o Dr. Camargo. Tenho a certeza de que eles ficarão surpreendidos, mas muito honrados com seu pedido, ajuntou Lucila com convicção. Agora, Inês, vai buscar um cálice do licor especial, que apreciamos em grandes ocasiões. Precisamos brindar pela felicidade dos noivos. Inês retirou-se e voltou em seguida trazendo uma bandeja de prata com cálices e uma garrafa ricamente lavrada. Serviu-os, e Dona Lucila, segurando o cálice, brindou. Estou comovida por terem vindo aqui em primeiro lugar, e desejamos do fundo do coração que sejam felizes. Que o lar de vocês seja um recanto de compreensão, de amor e de paz. Deus os abençoe. Geraldo sentiu um nó na garganta. Maria Luísa tinha uma lágrima brilhando no olhar. Não puderam falar. Beberam o vinho delicioso e delicado, e despediram-se. Naquela noite mesmo, Geraldo foi à casa de Maria Luísa para conversar com seus pais. A notícia surpreendeu não só a eles mas aos amigos de Geraldo. Humberto, admirado, comentou. Vocês eram bons amigos. Não pensei que já estivessem pensando em casar. Como aconteceu? Geraldo não sabia mentir, porém não desejava contar o que acontecera. Apesar de amigos, não queria expor Maria Luísa a esse vexame. Comentou com naturalidade. Eu ontem estava aqui triste e só. Arrasado, como você viu. Ela esteve aqui, tratou-me com carinho e eu achei que seria menos infeliz se não vivesse sozinho. Ela também sente-se só. Nos queremos bem. Seremos felizes. Quer dizer que não a ama? Não sei o que é amor. Sei que juntos nos sentimos muito bem. Não seria melhor esperar mais um pouco? Até verificar seus sentimentos. Não. Resolvemos casar e assim faremos. A resposta um tanto seca e inesperada desarmou Humberto, que, apesar de preocupado, não insistiu. Quando? Hoje vou à casa dela conversar. Creio que o mais breve possível. Na casa de Maria Luísa, a notícia causou alegre surpresa. Aurora, emocionada, não pôde esconder as lágrimas. Apreciava Geraldo com sinceridade e reconhecia-lhe as qualidades de caráter muito raras naqueles dias. A união dos dois parecia-lhe coroar todo um projeto, talvez idealizado e programado na vida espiritual. Parecia-lhe que a união das duas famílias tão sofridas era abençoada por Deus e daria início a um período de compreensão e de paz, onde todos pudessem perdoar-se e refazer suas vidas. Afora isso, sua filha querida, que tanto sofrera, lograria encontrar um homem bom, honesto, rico, que a apoiaria e faria feliz. Foi com euforia que deu a notícia ao marido. O Dr. Camargo sentiu-se agradavelmente surpreendido. Bem casar Maria Luísa constituía sua preocupação. Encarava isso como um dever de pai adotivo que se orgulhava de ser. Foi num ambiente festivo e agradável que Geraldo foi convidado a jantar naquela mesma noite, a fim de conversarem sobre o futuro. Capítulo 15. A tarde era fresca e agradável. Sentada em gostosa poltrona, Renata folheava uma revista francesa de modas. O inverno logo viria e ela precisava preparar seu guarda-roupa. Tudo era calma e quietude, e ela ainda tinha à sua frente a bandeja com salgadinhos e o chá com o qual se deliciara.
Estava tão absorta que não ouviu a porta abrir-se e assustou-se quando o marido investiu sala adentro, encolerizado, brandindo um jornal, que atirou sobre a mesinha. Veja, tornou, colérico. Veja até onde nos atira sua negligência. Estamos perdidos. O que foi, homem? O que aconteceu? Como se não bastassem as loucuras de Jorge, em tão boa hora internado no hospital, onde não pode nos enterrar e onde espero que fique durante muito tempo. Agora veja, a fortuna se nos escapa, desta vez sem remédio. Deixa a Jorginho em paz, pobrezinho, e conta de uma vez. Sobre que está falando? Veja você mesma, aqui neste jornal. Tomando nervosamente, apontou. Leia aqui, olhe a notícia. Renata leu. Noite de gala. Contrataram casamento nesta capital na noite de ontem o senhor Geraldo Tavares de Lima com a senhorita Maria Luísa Sampaio Viana. Houve elegante recepção na casa da noiva, e pelo que pudemos saber o casamento será muito breve. Havia retratos, dos noivos, dos convidados, etc. Veja onde Maria da Glória esteve ontem. Realmente, a moça aparecia num dos retratos, ao lado de Humberto. Nem teve brio para não ir. Sua filha não tem juízo. Espera lá. Ela nunca teve nada sério com Geraldo. Por que não deveria ir? Sua voz era irritada. Estava farta do marido, sempre responsabilizando-a por tudo, quando na verdade ele era o único culpado. Levantou-se agastada. Não gosto do seu tom. Fala comigo como se eu fosse uma de suas empregadas. Se quer saber, a culpa de tudo é exclusivamente sua. Se não fosse tão leviano jogando nossa fortuna, por certo seu pai não nos teria deixado à margem. Lembro-me de que ele repartiu seus bens e deu-lhe boa parte. Onde está? Eu não gastei. Nem o pobre do Jorginho. Foi você mesmo quem botou tudo fora. Depois, se não fosse tão estúpido com Geraldo, ele não teria ficado com tanta raiva de nós e, quem sabe, teríamos conseguido dobrá-lo. Dr. Marcondes estava furioso. Jamais Renata lhe dissera aquelas grosserias. Ameaçou, apoplético. Veja como fala comigo. Não respondo por mim. Está me tirando do sério. Não lhe tenho medo, tornou ela com raiva. Quer me agredir? É só isso que falta. Não tenho medo de escândalo. Se me agredir, vou gritar por socorro e todos os vizinhos vão saber o que se passa aqui. Que o seu dinheiro acabou há muito tempo e que vivemos da minha renda, que se minha família não me tivesse ajudado e separado os bens, agora estaríamos à fome. Procurando conter-se, vermelho, bufando, o Dr. Marcondes deixou-se cair no sofá. Era demais. Sua mulher o acusava. Ela sentou-se também, sentindo-se melhor. Afinal, por que suportar calada o mau gênio dele? Mas a notícia também a decepcionara. Vira a filha esmerar-se na toalete e julgara que as coisas iam bem entre os dois. A moça mudara muito naqueles dias. Parecia-lhe muito sensível, mais compreensiva, mais sua amiga. Consolara-a sobre Jorge, pedindo-lhe até para rezar por ele. Rezar? Maria da Glória sempre fora avessa à religião. Não conseguia levá-la à missa desde que se tornara adulta. Agora, pedia-lhe para rezar por Jorginho. Esse era seu ponto fraco. O filho. A atitude da moça comovera muito, e por isso rezava todas as noites pedindo a Deus por ele. Maria da Glória era rebelde, mas nunca lhes dera motivos de desgosto. Sempre demonstrara caráter e boa moral. Por isso, não tolerava que José agora a envolvesse daquele jeito. Se alguém era culpado, era ele. Ele que levara o filho às corridas e o ensinara a jogar. Ele que frequentava maus ambientes e carregava o menino com ele. Agora, vinha cobrar-lhe contas. Olhou-o.
Estava arrasado. Caíra da euforia completa à depressão. Renata suspirou, contrariada. Não é a mim que compete fazer alguma coisa, mas a você. Acha que devo arrastar-me aos pés daquele caipira e suplicar-lhe ajuda? Não faça drama. Mas que seria bom se pudesse voltar às boas com ele, isso seria. Por quem me toma? Acha que não tenho vergonha? Renata sacudiu os ombros. Agora estou interessada em ver Jorginho curado. E se você quer saber, o primo Geraldo ofereceu-se para pagar todo o tratamento dele com os melhores especialistas. Claro que não vamos aceitar. Não precisamos de esmolas. Tem dinheiro para pagar? Sabe quanto vai lhe custar? Restam suas joias. Não quer ajudar seu filho? Minhas joias estão quase no fim. Não vou desfazer-me de nada mais. São garantia da minha velhice. E não vou deixar Jorginho sem tratamento. Afinal, o dinheiro de Geraldo é da nossa família. Por que recusá-lo? Não quero que saibam da nossa situação. Prejudica-me nos negócios. Geraldo não vai aparecer. Dará o dinheiro a Maria da Glória. Ninguém vai saber. Devia ser grato a ele. Não sou. Até acho bom Jorge ficar por lá durante algum tempo. Não vai arranjar-me nenhuma dívida. Não tem medo de que ele fique louco? Não. Isso vai passar. Qualquer dia vou dar uma de louco. Assim, deixe os problemas para os outros. Afinal, quem pode responsabilizar um louco por suas dívidas? Essa ideia, só sua pode ser. Maria da Glória entrou na sala, pronta para sair. Vendo-os, parou dizendo: Vou ao hospital saber de Jorge. Quero ver se me deixam vê-lo. Vendo a expressão abatida do pai, perguntou: Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondeu o Dr. Marcondes com voz rispida. Geraldo vai se casar com Maria Luísa. Eu sei, disse ela com calma. Ontem foi a oficialização do noivado. Casam-se daqui a 2 meses. Não está triste com esse casamento? Inquiriu, insinuante. Por que estaria? Você saía muito com ele, sua mãe insinuou que vocês se namoravam e eu esperava que ele casasse com você. Maria da Glória olhou admirada. Julgaram mal. Várias vezes afirmei que Geraldo e eu somos muito bons amigos. Nos queremos como irmãos. E nunca dei motivo a que pensassem semelhante coisa. Essa ideia não passa de fantasia de suas cabeças. Geraldo vai casar-se com Maria Luísa e desejo que ambos sejam muito felizes. Eles merecem. Mas e você? Continuou o Dr. Marcondes, inconformado. Vai ficar só a vida inteira? Não vê que já está beirando os 25 anos e que, se não aproveitar a mocidade, ficará para a titia? A moça não pôde sopitar o riso. Com voz calma, esclareceu. Não se preocupe comigo. Não vou ficar para a titia. Mas se isso acontecer, tenho profissão e posso viver muito bem. É isso que dá a educação moderna. Pensando assim, a família vai se desmanchar. Acho que está na hora de casar-se e vou cuidar disso muito bem, já que você não sabe fazê-lo. Ainda vai agradecer-me. Se eu não ajudar, você se transformará em uma solteirona nervosa e mercenária, o que não condiz com uma mulher que deve ser esposa e mãe. Dr. Marcondes se comovia ouvindo seus próprios argumentos. Mas a moça limitou-se a olhá-lo de frente e a dizer com voz firme: Não consinto que decida sobre minha vida. Recuso-me a aceitar sua interferência. Sei o que quero e tenho condições de realizar o que desejo. Se errar, responderei pelo meu erro, mas será decisão minha. Vai me obedecer. Sou seu pai, tornou ele, irritado. Não nisso. A vida é minha. Tenho direito a decidir o que fazer com ela.
Isso não diminui meu respeito de filha, mas farei aquilo que eu quiser. Está sendo ingrata. Não vê que estamos na miséria? Chegamos ao ponto de precisar da esmola daquele matuto para poder tratar o Jorge. Tenho feito tudo pela família, e agora, que precisamos dos filhos, o que colhemos? Ingratidão, desobediência, descaso. Isso vai me matar. Levou a mão ao peito e sentou-se no sofá, curvando a cabeça. Fossem outros tempos, a moça simplesmente teria ignorado a cena, de cuja sinceridade duvidava. Mas agora, quando sabia da verdade sobre a vida espiritual, quando procurava ajudar Jorge compreendendo-lhe as fraquezas, não podia deixar de pensar que seu pai também era um espírito fraco e desviado do bem. Se queria ajudar o irmão, por que não ajudar também o pai, infeliz e desorientado, colhendo os frutos amargos da sua leviana semeadura? Aproximou-se dele, tocada de compaixão. Porém, sentiu que precisava ser sincera. Pai, tornou com voz firme. Quero acreditar que esteja sendo sincero, que, apesar de tudo, nos tenha amor. Porém, devo dizer-lhe que não sou responsável pelos seus sofrimentos. Não contribuí para nossa ruína financeira. Pelo contrário, sempre procurei não ser pesada e, se quer saber, tenho trabalhado com traduções para suprir minhas despesas. Não vou me casar sem amor, não vou fazer casamento rico para salvar a situação da família. Não tenho direito de exigir isso de mim e eu não o farei. A fortuna tem sido causa de muitos dos nossos sofrimentos. Se Jorginho tivesse sido pobre e obrigado a trabalhar pelo seu sustento, talvez não lhe tivesse sobrado tempo para que mergulhasse no erro. E você, pai, homem culto e experiente, advogado brilhante, tem agora a ocasião de mostrar sua capacidade profissional, o que lhe dará renda mais do que suficiente para viver decentemente. Por que tanto orgulho? Por que tanta ambição? Ainda é tempo. Por que não reage? Dr. Marcondes sentiu que no fundo a filha tinha razão. Chegava a surpreender-se de encontrar tanta maturidade naquela que ainda considerava criança. Mas ele reagiu. Como admitir que ela pudesse ditar-lhe normas? Ela não era seu pai? Não admito que me diga o que devo ou não fazer. Ainda voltaremos ao assunto. Como queira, papai. Sabe como penso? Não vou mudar. Agora, vou ver Jorge. Renata olhou-a com respeito. Não concordava muito com as suas ideias, mas a invejava. Parecia tão segura. Reduzira a fúria paterna, com energia e firmeza. Começava a pensar que talvez ela tivesse razão. Se o marido trabalhasse com seriedade, talvez melhorasse a situação da família. Duvidava que ele conseguisse sucesso profissional. Tudo quanto ele conseguirá fora através do relacionamento e do nome da família, do suborno e da astúcia. Se trabalhasse seriamente, agora que o dinheiro não mais o favorecia, conseguiria vencer? Maldosamente, insinuou. Tem medo de medir sua capacidade? Sem dinheiro para distribuir, só pelo esforço e trabalho, teria sucesso? Ele levantou-se furioso. Vocês hoje resolveram humilhar-me. Não vou suportar mais isto. Saiu batendo a porta com força. Renata, tranquilamente, retomou a revista e passou a folheá-la gostosamente. Saindo dali, Maria da Glória dirigiu-se à casa de Lucila. Haviam combinado estar lá no horário da reunião. Saíra mais cedo porque pretendia passar pelo hospital para saber de Jorge, mas estava angustiada. Sentiu desejo de desabafar. Fazia-lhe enorme bem a casa e a companhia de Lucila. Foi recebida com alegria, e Inês logo registrou sua preocupação. Maria da Glória explicou. Preciso conversar com vocês. Perdoem-me vir mais cedo, mas tive uma cena muito desagradável com o papai e não tive coragem para ver Jorge. Quero ir vê-lo bem disposta,
levar-lhe bons pensamentos. Vem, convidou Lucila, vamos sentar-nos aqui. Foi muito bom ter vindo mais cedo. Obrigada, dona Lucila. Aqui, sinto-me encorajada. A moça contou-lhes a cena de momentos antes, concluindo. Sei que agi certo, porém, sinto-me angustiada. Pela primeira vez notei o quanto meu pai é fraco e infeliz. Antes eu sentia raiva, criticava-o duramente, culpava-o de todos os nossos problemas, mas agora, tudo se me afigura diferente. Compreendendo nossas fraquezas e limitações, como julgar? Tia Carolina disse que no passado todos contribuímos para a situação atual. Se estou com eles, ali, é porque também o mereço. Não sei o que fiz nem o que fui em vidas passadas, mas sei que não o amei como filha. Que sempre lhe tive aversão, mais ainda do que a minha mãe. Não terei também uma dívida para com ele? Pela primeira vez pensei nisso, e senti pena dele e vontade de ajudar. Como poderei? Lucila passou a mão pelos cabelos da moça com muito carinho. Filha, sente como Deus é bom, permitindo que você possa enxergar um pouco a verdade. Nada sabemos sobre o passado de vocês, a não ser o que nos revelou Carolina. Ela disse-nos que é muito ligada a você, o que nos faz supor que nossas vidas estão entrelaçadas há muitos anos. Entretanto, se você sente vontade de ajudá-lo, é sinal de que pode fazê-lo. Agiu bem. Nós não podemos julgar o próximo, mas também não podemos compactuar com seus erros. Fazer o que ele quer seria contribuir para a maior infelicidade. Sua atitude corajosa, firme, foi a mais acertada. Naturalmente, ele não vai concordar. Seu orgulho não vai permitir. A educação atual ainda não se libertou do patriarcado. Sei que você vai lutar, mas deve manter seu ponto de vista. E enquanto não o deixar intervir desastrosamente em sua vida, procure dar-lhe carinho, atenções, amor de filha, para que ele sinta que, apesar de tudo, você o estima e deseja vê-lo feliz. A moça sorriu animada. O que seria de mim sem vocês? Tem Humberto. Ele é espírito equilibrado e forte. Serão muito felizes. Assim espero. Encontrá-lo fez-me grande bem. Sabe compreender-me. Acha que terá paciência com meus pais? Ele é tão diferente. Claro. Humberto sofreu muito, é homem experiente. Depois, conhece a vida espiritual. Sabe bem da nossa realidade. Por certo, tudo fará para apoiá-la nesse sentido. Por que não conversa com ele a respeito? É uma boa ideia. Eu o farei. A conversa seguiu animada. Tomaram um chá com torradas na copa acolhedora enquanto aguardavam a chegada dos demais para a sessão da noite. Fazia 15 dias que o Dr. Euclides se manifestara e já tantas coisas haviam acontecido e modificado suas vidas. Maria Luísa, embora sem conhecer toda a verdade, desejava participar, e por isso acompanhar a mãe naquela noite. Eles haviam realizado outra reunião na semana anterior, onde houve apenas orientação e conselhos de Carolina e de outros espíritos amigos, pedindo paciência e orações em favor de Jorge e de seus inimigos. Faltavam 5 minutos para as 8 horas quando agruparam-se em torno da mesa e a reunião teve início. Inês leu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo aberta ao acaso, falando da necessidade de perdão. Dona Lucila proferiu sentida prece por Jorginho e por seus pais, suplicando a ajuda do alto. Ao terminar, pediu: permaneçamos orando em silêncio. Por alguns instantes todos atenderam, imersos em seus pensamentos íntimos, pedindo por Jorge. De repente, um riso sarcástico os fez estremecer. Aurora, sacudida por tremores involuntários, ria sem parar. Depois, com voz irritante e rouca: ah! Estão pedindo pelo menino. Coitadinho. Tão inocente. Dá-me vontade de chorar.
Lucila atalhou com serena energia. Não se compadece dos sofrimentos dele. O espírito casquilhou uma risada. Eu? Claro, claro. Só que esse é apenas o começo. Não vê que ele precisa evoluir? Nós vamos ajudá-lo. Quanto mais sofrer, mais depressa vão crescer-lhe as asas de anjo. Não é uma boa ideia. Lucila respondeu. O surpreendente é que realmente Jorge está se fortalecendo pelo sofrimento e a experiência, embora você realmente não acredite nisso. Mas o que é mais verdadeiro ainda é que você, pelos sofrimentos que provoca nele e em sua família, está se colocando como réu da divina justiça, onde terá que responder pelos seus atos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não tenho medo. Depois, não creio nessa tão falada justiça divina. Onde tem se escondido, que não castigou os que me feriram? O fato dela não agir de acordo com o que você deseja não quer dizer que ela não esteja atuando em toda a plenitude. A diferença está em que ela não visa a vingança, e sim a restabelecer o direito, restaurar o equilíbrio, conscientizando a criatura do papel que lhe cabe na criação. Por isso não pune os assassinos, os patifes que enganam e corrompem os lares honestos, que ferem nossos sentimentos. Que justiça é esta que nada fez quando eu estava arrasado, arruinado, pisado, e que deixa que o algoz goze de todas as regalias do conforto e da liberdade para continuar a destruir? Você deve ter sofrido muito, disse Lucila com carinhoso acento. Não vim para falar dos meus sofrimentos. Agora já estou satisfeito. Ele começa a apagar. Vim aqui para lhes falar a verdade. As orações que fazem incomodam-me. Fazem-me sentir contrariado, porque vocês invertem as coisas. Ele está agora escondido em um corpo jovem, é sentimental e simpático, chega até a ser delicado. Se não conhecesse eu. Então, vim para contar-lhes a verdade. A vítima sou eu, não ele. E junto comigo há muitos outros. Não vamos deixá-lo mais até que ele esteja nessa sarjeta e possa, depois de destruir esse belo corpo onde se oculta, vir para cá, no ajuste de contas que se faz necessário. Aí é que vamos ver. Lucila argumentou com ele quase uma hora, com firmeza e carinho, tentando modificar-lhe os pensamentos. Tudo inútil. Foi então que o espírito de Carolina, que tentara várias vezes ser vista por ele sem resultado, envolveu Inês, que começou a falar. Olhe para mim. Não se lembra? Silêncio. Ela continuou. Foi há muito tempo. Esquece um pouco o presente e volta ao passado. Quem me fala? Tornou ele angustiado. Quem está aqui? Olhe para mim. Não me conhece? Você. O que quer de mim? Por que me persegue? Por quê? Não desejo senão a sua felicidade. Por que tanto ódio em seu coração? Por que perder-se na destruição e na vingança, se há muito eles o aguardam em um mundo melhor, orando em seu favor? Não sou digno deles enquanto não me vingar dos seus algozes. Como posso olhá-los antes disso? Porque os defende. Não foi também vítima. Não lhe tiraram o filho, não lhe tiraram a fortuna, o lar, tudo. Você ainda os defende? Eu vou arrasá-los um a um. Se quer fazer isso, ninguém o impedirá. Mas olha como eles sofrem por causa disso. Veja, eles estão aqui. Suplicam que você perdoe e esqueça. Estão cansados de ódios. Querem ser felizes e esquecer, mas querem seguir com você. Uma crise de soluções acometeu o espírito, e Aurora chorava sentidamente. Vocês vieram, finalmente. Estão aqui, vejo-os. Que vergonha, estou como um indigente. Que injustiça. Não quero que me vejam, não quero. Carolina tornou. Eles sempre estavam vendo tudo quanto você fazia ou dizia.
Você é que não conseguia vê-los. Perdoa agora, e poderá seguir com eles para um local de refazimento. Perdoa, ajuda o nosso Jorge, eu peço, para que você também possa preparar-se para uma nova reencarnação, livre do peso do remorso. Foi entre soluços que ele disse: eu perdoo. Esquecer não sei se poderei, mas não vou mais vingar-me dele. É um fraco. Vou deixá-lo para sempre. Nunca mais quero vê-lo. Convide seus amigos a deixá-lo também. Sei que lhe obedecerão. Vou tentar. Rever Marisa e Alberto foi um sonho que se concretiza, e com eles, parece mentira. Sempre você tem me socorrido. Eu sei. Que Deus te abençoe. Com um suspiro, Aurora abriu os olhos e respirou fundo. Carolina continuou. Vocês ainda ignoram todo o passado. Posso dizer por agora que Jorge, em outra encarnação, jovem ainda envolveu a esposa de um comerciante, conquistando-a. Não contente em perturbar-lhe lá, ainda levou a arruinar o marido para dar-lhe dinheiro, que consumia em suas extravagâncias. Quando o pobre homem desconfiou, já arruinado e desorientado, ameaçou matá-la e ela deixou-o, aconselhada por Jorge, levando o filho pequenino. O marido abandonado começou a beber e nunca mais pensou senão em encontrá-los para vingar-se. Já no plano maior, continuou pensando em vingar-se, juntou-se a malfeitores, tornou-se duro e cruel e envolveu um falsário, influenciando-o para que destruísse Jorge. Cego pela ambição, esse falsário o matou. Inútil será dizer que o comerciante o recebeu após a morte, cobrando sua dívida duramente. Durante muitos anos Jorge foi escravo dele, sofrendo-lhe os maus tratos. Assim que foi possível, conseguimos, em caravana de socorro, libertar Jorge da tutela do implacável inimigo, e o que lhe tinha tirado a vida, arrependido, concordou em recebê-lo como filho e ajudá-lo nesta encarnação. Contudo, o comerciante, cujo nome é Mário, irritado com a intervenção dos nossos maiores, tirando-lhe Jorge do raio de ação e planejando-lhe nova encarnação, descobriu o plano e transferiu todo o seu esforço sobre José, meu cunhado, que a essa altura era um menino já na terra. Envolveu-lhe nas fraquezas, incentivou-as e conseguiu atirá-lo ao vício, e se não fosse a intervenção dos parentes, tê-lo-ia conduzido à ruína e à miséria total. Foi ele que inspirou as atitudes levianas de José, induzindo-o a levar Jorge a ambientes perigosos, certo de que, por seus antecedentes, tanto o pai como o filho seriam presa fácil para os seus planos. Contudo, hoje logramos comovê-lo. A presença da ex-esposa e do filho, que lhes foi mostrada como eram em sua lembrança, conseguiu finalmente abalar e começar a derrubar a muralha de ódio do seu coração. O estar com eles será para ele o maior estímulo ao perdão e à melhoria. Maria da Glória chorava emocionada e todos estavam comovidos. Lucila, aproveitando a pausa, perguntou respeitosa: podemos esperar a recuperação de Jorge? Bem, livre da presença desses infelizes, tanto ele como o pai terão melhores condições para o reequilíbrio. Mas não podemos esquecer-nos de que o milagre não existe. A influência de Mário foi tão perniciosa porque eles guardavam dentro de si o automatismo do desregramento passado, que, não obstante os renovados e sinceros desejos de melhoria que eles sempre sentiram, por vezes ainda os tenha arrastado. É claro que Jorge sairá do sanatório ainda esta semana e estará melhor. Porém, para que a recuperação se efetive, há que ajudá-lo para que se renove mentalmente e aprenda a enxergar a vida como ela realmente é. A realidade do espírito e da sobrevivência, da reencarnação e do livre-arbítrio, não pode ser ignorada. Esse é um trabalho que vai depender muito do esforço e do carinho, da paciência e do amor de vocês. Creiam que agradeço do fundo do coração por tudo isso. Conhecendo-os bem, acredito que se sentirão felizes em ajudá-los. Nós estaremos sempre por perto. Lucila querida,
Lembra sempre que o nosso Jorge reencarnou em tarefa mediúnica de auxílio ao próximo e deverá ser preparado muito bem para auxiliar nas curas dos processos obsessivos, mal que tem conduzido ao suicídio, ao presídio, à ruína, aos hospitais e sanatórios, boa parte da humanidade. É a maneira dele se equilibrar sob a proteção dos nossos maiores. Abraços com carinho. Agora, preciso ir. Geraldo, meu filho, fiquei feliz com seu casamento com Maria Luísa. Eu a amo muito, minha filha. Deus a abençoe.